Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos olhar em detalhe para uma questão do Exame Nacional de Matemática A, o de 2024, primeira fase. Temos a prova, claro, e também uma ficha técnica muito útil sobre a questão 11. O nosso objetivo, é desmistificar esta pergunta de números complexos. Queremos mostrar como abordar este tipo de problema, perceber a lógica. É a questão 11 da prova 635. Exatamente. E esta questão 11, olha, é interessante porque foca mesmo a relação entre a geometria e a álgebra dos complexos. Especificamente, raízes cúbicas e como elas se representam no plano. A ficha técnica que temos ajuda bastante a organizar as ideias. Ok, vamos lá então dissecar isto. A pergunta começa por nos dar um triângulo ABC. No plano complexo, dizem-nos que os vértices A, B e C estão numa circunferência de raio 2 e que está centrada na origem. E há um pormenor. O ponto A está no semi-eixo imaginário negativo. Certo. E agora vem, digamos, o ponto-chave. A, B e C são os afixos das raízes cúbicas de um número complexo W. O que se pede é para identificar esse W, mas na forma trigonométrica, entre as opções que são dadas. A ficha técnica sugere começar por identificar o afixo de A. E parece lógico, se ele está no semi-eixo imaginário negativo e também na circunferência de raio 2, Bem, então só pode ser o ponto que representa menos 2i. É o único ponto nessas condições. Este é mesmo o primeiro passo crucial. percebo. E como A é uma das raízes cúbicas de W, então, afixo de A elevado ao cubo tem de ser igual a W. É isto? Precisamente. É a definição de raiz. Portanto, o passo seguinte é mesmo calcular W. Temos de fazer menos 2i ao cubo. E quanto dá isto? Menos 2 ao cubo é menos 8. I ao cubo, i ao quadrado é menos 1, então i ao cubo é i ao quadrado vezes i, que é menos 1 vezes i, ou seja, menos i. Ok. Então fica menos 8 a multiplicar por menos I. Menos com menos dá mais, então dá 8I. Pronto. Temos W igual a 8i. Exato. Já temos W na forma algébrica, que é 0 plus 8i. Agora o problema pede a forma trigonométrica. Temos de o passar para E, I, θ. O módulo R é a distância à origem. O ponto 0, 8. A distância é 8, claramente. O módulo é 8, certo. E o argumento? O ângulo. Bem, o afixo de 8i, o ponto 0, 8, está sobre a parte positiva do eixo imaginário. Portanto, o ângulo que faz com a parte positiva do eixo real é, 90 graus. ou seja, π sobre 2 radianos. Exatamente. Π sobre 2 radianos é o argumento principal. Assim, W na forma trigonométrica fica 8E e π sobre 2, que se formos ver as opções de resposta no exame, corresponde à opção C. A ficha técnica também realça bem os conceitos que isto avalia. Saber representar complexos, raízes, as operações na forma trigonométrica, que facilita muito a potenciação, como vimos, e, claro, a interpretação geométrica. É isso. E o que é fascinante aqui é como a geometria, os pontos na circunferência, nos dá a chave. Quer dizer, as raízes cúbicas do W tinham de estar sobre uma circunferência de raio. A raiz cúbica do módulo de W. Raiz cúbica de 8 é 2. Bate certo com o raio dado no enunciado e forma um triângulo equilátero. Pois é, essa propriedade das raízes enésimas serem vértices de um polígono regular. Exatamente. Saber onde estava o A permitiu-nos achar o W e, indiretamente, saberíamos onde estariam o B e o C rodando π sobre 3 radianos, quer dizer, 2π sobre 3 radianos. Então, o que é que retiramos disto tudo? Parece-me que perceber a ligação entre a geometria, os afixos no plano e as propriedades algébricas dos números complexos é fundamental. sem dúvida. E também a utilidade da forma trigonométrica ou exponencial para certas operações. Potenciação e radiciação tornam-se muito mais diretas. Calcular menos 2i ao cubo foi simples, mas se fosse o contrário, achar as raízes cúbicas de 8 é i π sobre 2, aí é que a forma trigonométrica brilha mesmo. Fica talvez uma reflexão final. E se o ponto A, em vez de estar ali no menos 2i, estivesse, por exemplo, em 2, no semi-eixo real positivo? Continuaria na mesma circunferência. Como é que isso mudava o número W? O módulo seria o mesmo, 8, mas o argumento? Que argumento teríamos? É algo interessante para pensar.